Oi, gente, tudo bem? Hoje o assunto é preocupação, ou melhor, transtorno de ansiedade generalizada. Você é uma pessoa preocupada? Com o que você se preocupa? Sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então vamos lá. Transtorno de ansiedade generalizada. Esse é um transtorno que tem a principal característica, então, uma inespecificidade da ansiedade. Se numa fobia a gente tem a ansiedade dirigida a um foco específico, aqui a gente não tem um foco determinado. Então, diferente, né, de uma fobia específica ou de uma fobia social ainda, na ansiedade generalizada não há esse foco determinado, não há esse foco definido. Então, as pessoas que sofrem de ansiedade generalizada, ou o TAG, como se fala, elas têm uma característica definida, né? Um principal sintoma que perpassa, que é a preocupação. A preocupação aqui, ela tem um caráter patológico, evidentemente, então ela é intensa, ela é difusa, ela é frequente, ela traz sofrimento para o indivíduo. O transtorno de ansiedade generalizada, ele se confunde como uma característica ou um traço da personalidade. São aquelas pessoas em que a gente identifica a ansiedade como algo estrutural, né? Puxa, aquela pessoa é ansiosa. Aquela pessoa, ela é preocupada. Não é, é diferente da gente perceber preocupações ou situações cotidianas que nos deixam um pouco mais apreensivo, um pouco mais preocupado. É como se esses indivíduos tivessem um padrão difuso de preocupação. Ficam pulando de uma preocupação para outra, né? E isso faz parte do funcionamento deles. É justamente essa característica, esse funcionamento que vai trazer sofrimento para eles. Então, diferente das fobias, em que a gente tem um alvo específico, um foco definido, aqui não. Aqui as preocupações elas são difusas, né? Então, a gente vai ver um funcionamento da mente bastante acelerado, pulando de uma preocupação para outra, e isso causando desadaptação, isso causando angústia, isso causando sofrimento e até outras psicopatologias. Então, para a gente poder entender esse transtorno, a gente tem que entender a preocupação, né? Tem muitos autores que vão falar sobre isso, né? Um deles é o Robert Lee, né? Que fala um pouco sobre as preocupações produtivas, preocupações improdutivas, né? Então, algumas perguntas para a gente refletir no vídeo de hoje. Primeiro é com o que você se preocupa, né? A preocupação é uma emoção comum, né? Que todos nós experimentamos. A pergunta é se as suas preocupações elas são produtivas, isto é, elas te ajudam a tomar alguma atitude, a iniciar um curso de ação na busca para a resolução desse problema, né? Existem outras preocupações que não nos ajudam, né? Nos paralisam, né? Nos bloqueiam. As suas preocupações ajudam a tomar decisões? Faz com que tu pare, pondere, pense ou não? Ou elas te deixam mais ainda no estado de ruminação, ou elas te deixam ainda mais temeroso, mais ansioso, fazem tu buscar reafirmações, reasseguramentos com outras pessoas, outras opiniões. E você consegue parar de se preocupar quando percebe que isso não está te fazendo bem? Não te preocupa, a gente escuta, de terceiros. Não precisa te preocupar. Difícil, né?
Será que eu consigo controlar as minhas preocupações? Pessoas com TAG não têm esse funcionamento. Pessoas com TAG têm preocupações diversas, preocupações improdutivas que não auxiliam elas na tomada de decisão e simplesmente não conseguem parar de se preocupar. É interessante que a gente faça essa distinção do que seria normal, o que seria disfuncional ou patológico, né? Então, as preocupações improdutivas, elas são consideradas preocupações disfuncionais, desadaptativas e, portanto, patológicas. O que é uma preocupação improdutiva? É uma preocupação a qual não depende de nós a solução. Então, quando está fora do nosso alcance, fora do nosso controle a solução, isso acaba sendo uma preocupação improdutiva. Significa que a gente não pode se preocupar com algo que está fora do nosso controle? Não. Né? A grande questão é o quanto a gente gasta de energia e tempo envolvido nesses pensamentos, com esses sentimentos aí. A tendência também de passar de uma preocupação para outra, ou seja, sem resolver aquela questão, eu fico pipocando entre uma preocupação e outra. Isso também tende a ser patológico. A dificuldade de parar de se preocupar, mesmo quando percebe que isso não está ajudando. Né? Tu entra num looping ansioso, né? Numa espiral descendente e tu não consegue frear a preocupação. A questão dos sintomas físicos associados, tensão muscular, agitação psicomotora, dificuldade para conciliar o sono, né? São alguns sintomas físicos ou indicativos de que as coisas não andam muito bem, né? Dores, às vezes, musculares, e um padrão de pensamento catastrofista, né? Ou seja, bastante negativo, bastante tenso, né? Com uma previsão bastante distorcida do futuro, do desfecho dos problemas ou das situações vividas e que serão encaradas, né? Seja por aumentar, né, o potencial danoso daquelas situações ou diminuindo a sua capacidade de enfrentamento. E aí a gente chega no transtorno de ansiedade generalizada. Eu gosto bastante dessa imagem aí, que ela ilustra um pouco assim o funcionamento das pessoas com TAG. Então, os indivíduos com TAG, eles têm um padrão negativista cognitivo, né, de achar que as coisas não vão passar, não vão dar conta, né, mesmo diante de situações que não são tão complicadas, né, ou que não são tão relevantes para eles. Né? Então aqui a gente tem na imagem uma pessoa com um bote de salva-vidas, com uma boia de salva-vidas, com uma piscina em que ele dá pé, né, mas que está extremamente preocupado com o que vem, com o que pode acontecer, né, com uma expressão de preocupação, né, embora ele não esteja efetivamente em perigo. Então as pessoas com TAG, elas funcionam dessa forma. Elas não necessariamente sofrem no sentido assim de entrar em estado de desespero, mas é uma tensão, né, direta, é uma tensão assim durante o dia inteiro, durante horas e horas do seu dia, né? Porque eu tenho que fazer alguma coisa, depois eu tenho que fazer aquela outra coisa, os meus compromissos mesmo de agenda do dia, eles começam já a causar essa ansiedade, causar essa impaciência e essa tensão, né? Porque hoje eu estou com uma agenda cheia, eu tenho que fazer muitas coisas e isso me causa um desconforto desproporcional, tá? Então, a definição do TAG é preocupação excessiva e abrangente, acompanhada por uma variedade de sintomas somáticos, isto é, corporais,
que causa comprometimento significativo do funcionamento social ou ocupacional ou ainda acentuado sofrimento. Então, as pessoas, elas sofrem pelas suas preocupações. Por exemplo, né, um paciente que tem uma preocupação no final de semana, que ele faz um churrasco no final de semana, então ele tem que ir no supermercado no primeiro horário da manhã, no horário que abre, para fazer a compra dos mantimentos, né, dos insumos para o churrasco, e para não chegar, para ter lugar para estacionar, para não enfrentar fila, para escolher os melhores produtos, né, para não ter risco das pessoas passarem na frente dele, baterem com o carrinho no calcanhar dele. Então são uma série de preocupações que a maioria das pessoas não tem no seu dia a dia, mas aquilo acaba sendo um sofrimento, porque vai dormir menos, né, no final de semana, que é no dia que podia descansar mais, vai correndo no supermercado, vai fazer a compra, né, vai chegar em casa, vai preparar tudo antecipadamente, né, tudo isso para evitar o quê? Evitar esses desfechos mais desconfortáveis. Né? São pessoas que muitas vezes elas podem ter um padrão mais perfeccionista de lidar com as coisas, né? Porque na verdade elas antecipam muito o que pode dar errado, né? E acabam adotando às vezes um padrão perfeccionista, um padrão ansioso, controlador, né? Para evitar que as coisas saiam e fujam do controle delas. O que muitas vezes isso não é um grande problema em ambientes de trabalho, por exemplo, né? Mas nas situações sociais, nas situações de lazer costumam ser, porque são situações em que não há uma previsão muito clara. Então são pessoas que acabam não optando por descansar, por viajar, por fazer coisas diferentes, né, espontâneas, porque a espontaneidade foge da questão da previsibilidade. Então são pessoas que às vezes não conseguem relaxar, não conseguem aproveitar um dia sem trabalho, um feriado, um período de férias, né, a menos que seja algo produtivo. E isso acaba, ao longo prazo, ao médio prazo, estressando essas pessoas. Né? Às vezes, uma ida ao cinema, uma ida a um restaurante pode ser um gatilho para uma situação de ansiedade. Por quê? Porque as pessoas podem passar na frente dela, o garçom pode demorar para atender, pode atender uma mesa na frente da mesa da pessoa, pode não ser bem atendida, a comida pode vir fria, pode vir num ponto errado, né? Pode ser caro, enfim, milhares de coisas podem acontecer. E na cabeça dessas pessoas, se algo pode acontecer, vai acontecer e vai dar errado. E esse sofrimento ele já começa no convite. Então, é algo que desgasta muito. Então, critério A, a ansiedade e preocupação excessivas, né, que é uma expectativa apreensiva, ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses, com diversos eventos ou atividades, tais como desempenho escolar ou profissional. Então, esse é o critério A. Tá? Então, por 6 meses tem que ter essa preocupação. Como falei antes, muito provavelmente a gente vai ver pessoas que têm um padrão assim. Então isso ocorre por bastante tempo. Isso é velho conhecido dessas pessoas. Tá? E o critério B, o indivíduo considera difícil controlar a preocupação. Há uma tentativa de controle e uma ineficácia no controle dessa preocupação. Critério C, a ansiedade e preocupação estão associadas com 3 ou mais os seguintes 6 sintomas, tá? Com pelo menos alguns deles presentes na maioria dos dias nos últimos meses. Então, o que a gente vai ver aqui são os sintomas da manifestação da ansiedade. Tá? E quando a gente entrevista, né, avalia crianças, apenas um desses é suficiente para o diagnóstico. Tá? Então, sintoma 1, inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. Então, é como se a pessoa estivesse sempre em guarda, sempre na expectativa que algo possa acontecer, né? Um estado de prontidão, assim, uma prontidão ansiosa. Critério 2,
fatigabilidade. A demanda psíquica ela é muito grande, né, para tentar prever, para tentar se preparar, né? Prepare-se para o pior. E isso faz com que a pessoa se canse muito. Tá? Critério 3, dificuldade em concentrar-se ou sensações de branco na mente. Então, obviamente que o aumento da ansiedade faz com que a pessoa tenha dificuldade na concentração. A ansiedade, ela divide a nossa capacidade atencional. Então, as pessoas elas vão ter uma memória prejudicada, por isso essa sensação de branco, e uma piora na capacidade de aprender. Tudo por conta da ansiedade. 3, irritabilidade, né? Então, pode ter uma sensação mais de impaciência, de irritabilidade, de estourar, né? De pavio curto, né? As pessoas podem ter assim pequenas atitudes ou até surtos de raiva por conta das coisas que não saem de acordo como elas esperam, né? Dentro daquele padrão mais rígido de funcionamento. Tensão muscular, né? Às vezes a gente vê as pessoas, né, com a tensão aqui nos ombros, aquele estado mais rígido, mais tenso. E isso pode refletir às vezes por dores nas costas, né, na coluna. Perturbação do sono, dificuldade, né, em conciliar ou manter o sono, ou um sono cortado, né, inquieto, insatisfatório. Então esses são os principais sintomas da ansiedade manifestos nessa população. Né? Então elas sofrem por isso, muitas vezes buscam ajuda por conta desses sintomas, né? Sem ainda identificar que elas são muito preocupadas, que elas alimentam esses sintomas. Tá? Então, lembrando então que são 6 sintomas, né, e que precisam ter apenas 3. E se for criança, um só. Critério D, a ansiedade, a preocupação ou sintomas físicos causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento das pessoas, né, o funcionamento social ou ocupacional, ou em alguma área relevante da vida do indivíduo. Critério E, não se deve aos efeitos fisiológicos de uma substância ou uma condição médica, e a perturbação não é explicada, critério F, não é explicada por outro transtorno mental. Tá? Então são os critérios de exclusão, né, o E e o F, que estão presentes em todos os transtornos mentais. Bom, algumas características associadas, né, os pacientes eles referem muitos sintomas físicos, às vezes tremores, dor muscular, nervosismo, irritabilidade, né, então e tensão muscular também. Às vezes justamente é aí que eles reconhecem que tem problemas. Tá? Podem ter suor, náusea, diarreia, né, por conta desse estado nervoso, esse estado ansioso. E alguns pacientes apresentam também resposta de sobressalto exagerada, que são sustos, né? Como eles estão hipervigis, ou seja, estão atentos, né, em estado de prontidão, tensos, quando algo foge um pouco do controle, eles se assustam, né, com mais facilidade do que as pessoas de um modo geral. Né? Então eles podem ter isso, me assusto com muita facilidade, estou sempre levando susto e tal. Então isso é a resposta de sobressalto exagerado. E outros sintomas, né, sintomas de hiperestimulação autonômica, como por exemplo batimentos cardíacos acelerados, falta de ar e tonturas, são menos frequentes. Então aqui a gente tem uma característica que é distinta do transtorno do pânico e das fobias, que é as pessoas com ansiedade generalizada, elas têm um nível basal de ansiedade um pouco mais elevado e estável, constante. É como se estivesse sempre um pouco ansioso, né? Sempre um pouco inquieto. Elas não têm picos, não costumam ter picos de ansiedade, né? Como a gente vê no pânico, numa fobia. Se expõe ao objeto fóbico, sobe a ansiedade, depois ela desce. Aqui é sempre alta. Então pode ter alguma alteração, mas elas não costumam ter.
por isso que elas não têm essa taquicardia, sensação de sufocação de ar, de sufocamento, né, falta de ar, suor. Não, é sempre essa, né, mais psíquica e muscular, né, uma coisa mais cronificada da ansiedade. E existem algumas características também específicas da idade, né? Então, crianças e adolescentes, o TAG se manifesta frequentemente através de uma preocupação excessiva quanto ao desempenho na escola, né? Ou atividades esportivas, mesmo quando não estão sendo avaliados. Então, assim, a criança ela pode ter assim um padrão assim, de uma preocupação com relação à pontualidade, né? E com eventos catastróficos, que daí já entra mais dentro de uma coisa mais fantasiosa da criança, né? Mesmo em situações que não são situações de prova, situações de teste ou de trabalho, né? Então a criança ou adolescente no dia a dia frequentemente se sente avaliada e isso gera essa tensão, essa ansiedade mais constante, né? E podem ser excessivamente conformistas, perfeccionistas e inseguras, né? O que vai fazer com que essas crianças se tornem mais rígidas, né, do que o habitual, mais obsessivas, com as coisas, com as regras, com os horários, com os compromissos, mais do que elas precisariam, né? E às vezes interferindo na dinâmica familiar, opinando, né, participando, para tentar corrigir ou tomar um certo protagonismo quando não é papel delas, né? Então, às vezes elas são percebidas como responsáveis, mas na verdade elas são hiperresponsáveis, né? Tem um traço um pouco mais rígido da responsabilidade, né? O que vai tornar algo mais, né, num espectro obsessivo, assim, de controle, de rigidez, né, de inflexibilidade para as coisas. E aí isso vai causar sofrimento, porque vai causar desadaptação nas relações e no próprio desempenho delas. Tá? Um cuidado, né, que tem que se ter sempre é com o hiperdiagnóstico na infância. Então, muitas vezes isso pode não ser, algumas dessas características podem não ser desadaptativas, podem não causar sofrimento, podem não ser típicas do transtorno, né, da ansiedade generalizada na infância. Então a gente tem que ter muito cuidado e cautela na hora de fazer essa avaliação, né? Uma avaliação com criança ela precisa ser bastante criteriosa, né, envolvendo não só a avaliação da criança, mas a avaliação dos pais, da família, né, ter informações a respeito da escola, né, mais elementos para considerar o diagnóstico. Algumas características associadas ao sexo, né? Então é mais comum em mulheres do que em homens, mas essa diferença ela não é tão significativa, né? Não é tão expressiva, né? Nas piores ou melhores hipóteses está entre 55% e 60%, então entre 45% e 40% dos homens, né, apresentariam na proporção. Em estudos epidemiológicos correspondem a cerca de 2/3, daí quando se pega só a amostra clínica, daí é mais frequente em mulheres, mas aí a gente não sabe se isso não está... Quais são as outras variáveis que confundem esse resultado. Padrão parental. Então, as pesquisas que procuram investigar retrospectivamente assim, um padrão familiar, né, ou parental dessas pessoas com TAG, se identifica, assim, às vezes, a presença de traumas, né, especialmente agressão física, né, ou maus tratos, ou uma questão mais de violência mesmo, né, intrafamiliar, ou um padrão de pais preocupados e superprotetores, né, que acabam passando para a criança uma visão assim de mundo um tanto quanto perigoso, né, hostil. Um outro perfil de pais que desprezam as emoções, né, que não estimulam a expressão adequada das emoções. Chorar é feio, não vai me fazer passar vergonha, né? Cuidado, homem não chora, que feio, tu não está sentindo isso, já passou, então vai desprezando a expressão emocional da criança. Né? Vínculos inseguros,
né? Também isso é uma outra característica aí. E foco na vergonha, que eu até tinha falado um pouquinho antes, que é justamente quando a família tem muita preocupação com a vergonha, né? Com o que os outros vão pensar. Então ela fica estimulando isso. Ah, não me faz passar vergonha, que feio, tu tá fazendo, né? Tu tá fazendo feios. O tempo inteiro essa informação é dada para a criança. Então a criança vai absorvendo isso e vai aprendendo, né, que na realidade a manifestação dos comportamentos dela ou do ou da postura dela, né, ela vai ser julgada e que as pessoas são críticas e julgadoras. Isso vai gerando mais e mais insegurança. Acerca de epidemiologia, então o TAG acomete quase 7 milhões de adultos nos Estados Unidos, né? É mais comum em mulheres do que em homens, né? Se estabelece geralmente entre a infância e a idade adulta, e aí a gente pode ver assim que algumas crianças ansiosas, na verdade, elas podem, né, já estar apresentando traços, né, de transtorno de ansiedade generalizada e que tem alta comorbidade com depressão e abuso de substância. Geralmente, quando a gente vê uma depressão ansiosa, a gente tem um TAG e um transtorno depressivo maior. E, de um modo geral, é um TAG que se inicia na infância e adolescência e que evolui para uma depressão. O TAG, muitas vezes, ele é um transtorno primário, a gente pode pensar assim, né? Então, uma criança ansiosa, com medo, né, achando que o mundo é hostil, ela acaba se fechando, se isolando, né, evitando se expor para situações de vida e acaba, né, com esse comportamento, com esse padrão de comportamento, acaba se deprimindo, né, porque vai abrindo mão de uma série de possibilidades e isso pode contribuir para o desenvolvimento de uma depressão. Outras pessoas que já têm TAG, né, acabam optando por fazer o uso de substância justamente para se automedicar ou tentar manejar o transtorno de ansiedade generalizada, né? E aí acabam acumulando essas duas psicopatologias. Bom, para finalizar, pessoal, aqui um modelo, né, explicativo da ansiedade generalizada, né, a partir da perspectiva do Barlow e Duran, que vai dizer que as pessoas com ansiedade generalizada, elas teriam uma vulnerabilidade biológica à ansiedade, então um temperamento mais ansioso, né? E uma vulnerabilidade psicológica, uma dificuldade em administrar situações de estresse. Então, quando expostas ao estresse, e aqui o estresse percebido, que pode ser qualquer situação de vida, né, cotidiana, normal, elas desenvolvem então elas apresentam então essa apreensão ansiosa, que é a tensão muscular e a hipervigilância. Então a pessoa fica tensa e hipervigil. E isso se desdobra em 4 processamentos. O primeiro é o processamento intenso cognitivo. O que são? São as preocupações, né? Que são diversas, difusas, né? E que pulam de uma para outra. Às vezes dá até um efeito em cascata, né? Então, uma preocupação, outra preocupação, outra preocupação, outra preocupação, até chegar num cenário horrível, né? O quadro do horror com a moldura da dor, né? Ao contrário, o quadro da dor com a moldura do horror. Déficit na resolução de problemas. Por conta disso, essas pessoas elas acabam tendo um prejuízo na capacidade de resolver problemas, elas simplesmente paralisam diante de uma situação de estresse. Resposta autonômica restrita, como antes eu falei brevemente, diz respeito isso ao sistema nervoso autônomo central, tá? Então essas pessoas elas não têm uma ativação clara de ansiedade, com taquicardia, com respiração acelerada, pelo contrário, elas têm assim uma restrição desse tipo de resposta. E o outro processamento é a evitação da representação mental. O que acontece aí? Quando a gente está quando a gente está muito preocupado, a preocupação ela serve como uma estratégia de evitação. A gente acaba não entrando muito em contato com o problema, né, em si.
a gente fica em looping na preocupação. O que vai ser? Como é que vai ser? E tal. E não consegue pensar nas possíveis soluções ou nas possíveis ações que podem ser feitas. Então, ela funciona como uma estratégia evitativa. E isso vai, então, configurar o quadro de ansiedade generalizada. Então, esse parece ser o padrão da ansiedade generalizada nas pessoas. Ok? Bom, pessoal, então essa foi a aula sobre ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Né? Espero que tenham aproveitado. Seguimos conversando em contato. Até uma próxima. Tchau!